Deus abençoe você que me ouve, você que me acompanha e você que está chegando agora. Está começando mais um episódio do nosso estudo bíblico aqui no iFé, Conectados com Deus. E hoje vamos estudar o livro de 1 Pedro, capítulo 2. O estudo de hoje denomina-se Vivendo de Maneira Exemplar. Vamos ler do versículo 11 ao versículo 25, que diz o seguinte: Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja ao rei como autoridade suprema, seja aos governantes como por ele enviados para punir os que praticam mal e honrar os que praticam bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem ao rei. Escravos, sujeitem-se aos seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus, porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido mal? Mas se vocês suportam sofrimento por terem feito bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, mas também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo, para que sigam seus passos. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Na semana passada, tivemos um estudo bíblico precioso do versículo 1 ao versículo 10, aqui dessa carta de 1 Pedro, no capítulo 2. Caso você ainda não tenha ouvido, eu peço que você vá lá, ouça primeiro, antes de vir aqui para esse estudo bíblico, porque é a continuidade, literalmente, desse texto, e nós vamos, então, abordar coisas que foi falada ali nos primeiros versículos, para que a gente consiga compreender esses versículos que acabamos de ler. E você que ainda não segue os nossos canais, nos acompanhe, Wi-Fi Conectados com Deus, no YouTube, no Spotify, no Instagram, Wi-Fi.conectados com Deus. Pedimos que você compartilhe essas mensagens, que você seja também esse missionário espalhando a palavra do Senhor para todos aqueles que precisam, que amam a Bíblia Sagrada, porque essa é a verdade manual de vida para cada um de nós. Versículo 11, Pedro disse o seguinte: Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observe as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Vamos entender esse contexto. Pedro está escrevendo essa carta junto com Silas, também chamado Susano, para irmãos que não eram judeus, irmãos gentios ali em algumas províncias, na Capadócia, na Bitínia, na Ásia, e eles eram pressionados, eram perseguidos pelos romanos, pelos gregos, que tinham outras tradições. E é por isso que Pedro, então, ele vem falando, olha, se abstenham dessas coisas, porque eles estavam rodeados de muitas tradições erradas, de tradições pecaminosas, de outros tipos de religiões, de várias pessoas que viviam uma direção contrária a deles. E eles estão ali, então, eles encontraram a Cristo, encontraram a verdadeira mensagem do Evangelho e eles queriam viver dessa forma. Então Pedro escreve essa carta, desde os primeiros versículos, lá no primeiro capítulo, Pedro está incentivando os irmãos a permanecerem em meio às dificuldades, em meio à tentação, em meio a tudo isso que eles estariam enfrentando, que valeria a pena permanecer, porque somos geração santa, fomos ali um povo escolhidos por Deus para carregar essa mensagem preciosa, para espalhar essa luz de Cristo.
E então, Pedro permanece, então, insisto, para que se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos. Então, olha, ele mostra que, olha, vocês estão vivendo entre os pagãos, estão vivendo no meio dessas pessoas, cheio de atitudes erradas, cheio de coisas que não agradam ao Senhor, mas vivam de maneira exemplar. Mesmo que eles acusem a vocês, ou seja, as pessoas sempre vão procurar uma forma de te acusar, de falar mal de você, mas que as suas boas obras possam glorificar a Deus. Então, independente do que falem de você, que as suas boas obras possam mostrar quem você é de verdade diante de Deus e dos homens. É isso que Pedro está mostrando para aquele povo. Olha, vale a pena se abster de tudo aquilo que não agrada ao Senhor e viver de maneira exemplar. Mesmo que você seja perseguido, mesmo que caluniem a respeito de você, permaneça, porque as suas boas obras vão mostrar quem você é de verdade e o Senhor vai ser glorificado por isso. Isso serve para cada um de nós também. Vale a pena andar no caminho certo, mesmo que todo mundo esteja andando no outro caminho. Nós andamos sim na contramão do mundo, se abstendo de tudo aquilo que não agrada ao Senhor, porque nós temos uma recompensa lá nos céus e aqui na terra nós somos escolhidos pelo Senhor para anunciar as grandezas. Ele nos chamou, ele nos tirou do lamaçal do pecado, nos trouxe para a sua maravilhosa luz, para que nós venhamos anunciar essas grandezas. Olha o privilégio e olha a responsabilidade que nós temos. Por isso que nós precisamos, de fato, obedecer essas palavras que Pedro escreveu aqui para aqueles irmãos que hoje se estende a todos nós. Versículo 13. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema, seja os governantes, como por eles enviados para punir os que praticam mal e honrar os que praticam bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Aqui Pedro mostra que a gente precisa respeitar e obedecer às autoridades terrenas. Aqui ele cita o rei, hoje nós podemos parafrasear, né? Podemos interpretar como o nosso presidente, como os nossos governantes, ali todos aqueles deputados que nos representam, que nós precisamos, que nós respeitemos, que nós venhamos a obedecer, que nós venhamos a orar por eles, porque isso também vai agradar ao Senhor. Porque nós estamos sujeitos a autoridades, tanto a autoridade do Senhor, mas também essas autoridades dos homens. E até que não fira não venha ferir os nossos princípios, ou nos fazer ir contra a palavra de Deus, nós precisamos sim obedecer, respeitar, sujeitar-se a essas autoridades, porque foi da vontade de Deus que elas estivessem ali e o Senhor assim o permitiu, mesmo que a gente não concorde, mesmo que a gente não compreenda muitas vezes. E esse versículo 16 é muito forte. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Olha o que ele está dizendo, vocês são livres. O Senhor nos libertou das amarras do pecado, nós não vivemos mais no passado, não vivemos mais naquela condenação. Não há, Paulo vai dizer, não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. E aí Pedro está dizendo, olha, sejam livres, vocês não têm que prestar contas a ninguém, vocês não têm mais nenhuma tradição na qual vocês precisam ficar presos, amarrados. Não existe mais, o Senhor já cumpriu a lei. Então agora nós podemos viver em liberdade. Mas e Pedro está dizendo, olha, aí vai o bom senso, vai a consciência de cada um. O Senhor nos fez livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Ou seja, já que a graça me alcançou, já que o Senhor já levou os meus pecados, eu posso viver de qualquer jeito. Não, não use isso como desculpa. Até porque quem de fato ama ao Senhor jamais vai fazer algo que o desagrade. Só de saber que eu fiz alguma coisa que desagradou ao Senhor, na hora eu quero me arrepender, eu preciso fazer diferente e eu quero me entregar um pouco mais para Ele. Essa é a consciência de quem realmente ama ao Senhor, acima de todas as coisas. Nós precisamos ter essa consciência. Então, não usemos essa liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivamos como servos de Deus. Nós somos livres. E como pessoas livres, mas que amam a Deus verdadeiramente, a gente escolhe ser servos dele, porque nós não estaremos presos a ele. É um prazer para nós servir ao Senhor. Então, isso é liberdade. Usar a liberdade para servir ao Senhor. Para o mundo, isso é um paradoxo. É algo contrário. Como é que você fala que é livre, mas você é um servo? Mas você você precisa obedecer a alguém. Mas a gente está obedecendo ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E isso vale a pena. É isso que Pedro está dizendo. Sejam livres, mas vivam como servos.
tenham a liberdade, mas o prazer em fazer a obra do Senhor, porque é a melhor forma de viver a vida, e é por isso que esse estudo denomina-se Vivendo de Maneira Exemplar. É isso que nós precisamos fazer. Caminhando para o encerramento, escravos sujeitem aos seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus, foi aquilo que a gente já citou. Então nós agora também como funcionários, aqui usa-se a palavra escravos, mas hoje a gente trabalha como funcionários. Nós temos que, às vezes nós temos uma chefia, nós temos uma autoridade, uma liderança acima de nós, dentro da igreja, no nosso trabalho, onde for, e ele está dizendo, olha, sujeita-se, se são bons ou se não são, sujeitem-se a essas pessoas. E ele vai seguir, porque é louvável que, por motivo de consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Mesmo que você sofra de forma injusta, saiba que o Senhor vai te honrar. Vale a pena mesmo assim você sujeitar-se a essas autoridades, concordando ou não, mesmo que você tenha que sofrer por aquilo, saiba que o Senhor vai te honrar. E aí ele segue, versículo 21, para isso vocês foram chamados também, Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os passos. E ele vai citar então Isaías 53, ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado ele não revidou, quando sofria não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ou seja, tudo ele entregou para o Senhor, para Deus, porque é o Senhor quem faz justiça. A ira do homem não provoca a justiça de Deus. Então, mesmo que você passe por tribulações, mesmo que você passe por críticas injustas diante de autoridade, diante dos políticos, o que seja, diante ali de uma chefia, de uma liderança, continue obedecendo ao Senhor, continue sujeitando-se a essa pessoa, porque o Senhor, ele vai te honrar, porque Jesus também passou inúmeras situações injustas, mas é o Senhor quem faz justiça. Então, aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Aquela pessoa que tem plantado maldade na sua vida, ela também vai colher, mas não somos nós que vamos entregar para ela essa colheita, mas o próprio Senhor quem faz isso. Nós precisamos seguir a nossa conduta de maneira correta. E ele vai finalizar, ele mesmo levou seu corpo, os nossos pecados, sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para as justiças. Por suas feridas nós fomos curados, porque vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Ou seja, agora nós temos uma nova vida e que nós vivamos essa vida de maneira exemplar, aonde estivermos, com pessoas justas ou injustas, que nós possamos fazer a diferença em cada ambiente. É isso que o Senhor espera de cada um de nós. Que possamos refletir acerca disso e conectarmos com Deus neste dia. Este foi o estudo bíblico do iFé, Conectados com Deus. Que Deus te abençoe.